começando mais um vlog aqui no canal. Hoje, desse ponto de vista diferente, porque eu estou fazendo meu almoço e aí eu tenho que ficar aqui de olho, mas aí eu resolvi começar. E eu estou lendo um livro lá do Clube do Livro, só que eu resolvi pegar um outro livro para eu ler junto, porque senão eu sinto que eu vou ficar empacado na história. Então eu vou começar a ler Pôr do Sol. Deixa eu desligar aqui o fogão do bife. Então eu vou começar a ler Pôr do Sol no Central Park, da Sarah Morgan. Não vou começar agora exatamente, eu vou começar daqui a pouco, mais pra noite. Eu vou fazer a cartelinha de post-its ainda, daí eu vou almoçar, vou pra manicure e mais tarde eu começo a ler este romancezinho que eu vim prometendo muitas vezes aí pro canal, desde o ano passado em TBR, e eu nunca li, mas chegou a hora de eu fazer essa leitura. Então, começando esse vlog para dizer que vou começar a ler Pôr do Sol no Central Park, e assim que eu tiver a primeira atualização sobre a história, eu venho aqui para falar para vocês. Eu sou uma pessoa bastante engraçada, porque eu escolhi outro livro para ler por conta que eu não estava dando conta de ler o outro, por conta dos capítulos muito compridos, de muito tempo e tal. E eu estou na página 52, que foi o primeiro capítulo. Ou seja, mais um livro de longos capítulos pela frente. Mas, em minha defesa, eu estou gostando desse livro, tá? Ele já me prendeu de começo, assim, tô achando bastante interessante. Apesar do capítulo ser longo, ele tem quebras no meio do capítulo, então se eu quiser parar na metade, eu consigo parar porque tem quebras. Então ele se torna um pouquinho menos cansativo e a história também me agrada. Aqui nós vamos acompanhar a Frank, que é uma das três sócias da empresa lá, Gênio Urbano, onde elas organizam eventos, e ela é responsável pela parte de decoração de flores e tudo. A Frank, ela não acredita no amor, ela é contra casamento, ela tá muito bem sozinha, ela não acredita na instituição do casamento, ela afasta qualquer tipo de homem dela, enfim. Tudo isso por conta de um trauma que ela teve no passado com relação aos pais dela, né, que se divorciaram, e ela sofreu muito com a repercussão de tudo que aconteceu. E nós vamos ter o Matt, que é o irmão da Paige, que é a protagonista do primeiro livro. E a gente percebe já nesse primeiro capítulo, obviamente ele deixa também bem explícito, de que ele sempre foi apaixonado pela Frank e que ele meio que quer fazer com que ela note isso. E não sabe como fazer com que ela confie nele nessa questão de relacionamento. Então, achei bem interessante já a premissa, a gente vê que ela também se sente atraída por ele, mas como ela é muito reticente com esse lance de relacionamento, ela meio que espanta a ideia tão logo quanto chega na cabeça dela. Então, tô achando bem interessante. Queria continuar lendo mais um pouco agora, mas não sei se eu vou enfrentar mais um longo capítulo. Mas enfim, só vim mesmo para falar essa contradição da minha parte, né? De começar um segundo livro para fluir a minha leitura e ele ser tão longo quanto o anterior. Mas, enfim, faz parte. Estava quase esquecendo de vir fazer a atualização aqui agora, tá? Hoje é sábado e daqui a pouco eu tô saindo porque eu tenho um churrasco para ir. Eu tava esquecendo de vir aqui antes para fazer essa atualização do vlog sobre Pôr do Sol no Central Park. Eu cheguei na página 110, no capítulo 5. Confesso que, apesar dos capítulos serem grandes, tem capítulo menor. A leitura é muito fluida, porque é um romancezinho bem gostoso. Como eu disse, acompanhar a Frank, que foge de relacionamento de qualquer jeito por conta dos traumas do passado. Ela se esconde, né? Ela usa roupas largas e feias, um óculos que ela não tem necessidade de usar, como uma armadura para espantar os homens. Ela não quer ser vista como uma pessoa atraente, porque onde ela morava com a mãe dela, comparava muito ela com a mãe, tanto na questão da beleza como na questão física.
E tudo que ela não queria é ser associada à mãe dela, porque depois da separação dos pais, a mãe dela sai ficando com qualquer pessoa, com qualquer homem, dos mais novos aos mais velhos, dos casados, dos solteiros. Então, ela tem muito trauma com relação à mãe dela, de não querer ser associada de forma nenhuma à mãe dela. Então, ela também meio que se esconde dentro de uma concha para que nenhum homem se aproxime dela. Então, ela é bem traumatizada quanto a isso. Ela conhece as amigas dela e o Matt, que é o irmão da Paige, desde a infância, então eles cresceram juntos, então eles um pouco que sabem, as amigas sabem de tudo da vida dela, de todos os traumas, todos os problemas. E o Matt conhece bastante ela, mas não tão profundamente quanto as amigas, então ele tem muita coisa ainda a aprender sobre ela. E eu acho interessante porque a gente percebe que o Matt gosta dela já há muito tempo. Só que ele entende que ela tem um bloqueio e que ele precisa chegar nela com calma, ele precisa derrubar os obstáculos aos poucos, né? As barreiras que ela vai enfrentando. Então, aos pouquinhos, ele vai quebrando a carcaça assim que ela vai criando. E eu acho interessante a forma como ele faz, né? A interação deles aos poucos, com singelos atos assim bem bobos, ele consegue fazer com que ela de repente esteja contando uma parte da vida dela, se abrindo, coisa que ela não faz. Ela também te acha engraçado porque ela não sabe flertar e ela acha que se ela soubesse flertar ela conseguiria levar várias situações de uma forma bem mais leve do que ela tá levando. Então o Matt fala com ela, ela acaba meio que travando, falando coisas assim sem pensar, da boca pra fora, se colocando em situações constrangedoras com ele, até o momento em que ela entende que ele está afim dela e ele sabe que ela também está um pouco afim dele pelas atitudes. Então agora tudo ficou muito real pra ela, né? Então tá sendo interessante, gente, entender esse processo pela qual a Frank vai passar de se abrir, de ser uma pessoa aberta a relacionamento, porque ela não acredita em relacionamento, ela não acredita em casamento, ela não acredita em amor entre homem e mulher, tudo por conta da experiência que ela teve com os pais. Então, eu acho que vai ser interessante a gente acompanhar essa evolução da Frank com relação ao amor. Então, eu tô gostando muito de acompanhar. Eu tinha esquecido de como é gostosinho ler os livros dessa série. Então, está bem interessante. Com relação a uma semana de inverno, eu estou acho que chegando na metade. A minha intenção é ler amanhã durante o trabalho. Eu acredito que eu vou conseguir finalizar o livro amanhã. Mas tá naquele mesmo pé. Não é uma história contínua, é uma história onde contam a história de vários personagens. Agora a gente chegou na história do primeira pessoa que reservou lá o hotel da Tiki. Então a gente tá acompanhando a vida agora da Winnie também. Então toda a vida dela, relacionamento dela, como que ela chegou no hotel, enfim, tá nesse pé. Continuo não achando interessante, mas enfim, vamos lá. Então amanhã eu tenho o propósito de ler o livro Uma Semana de Inverno, terminar ele e pronto. Mas é isso. Hoje eu já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui em casa. Já lavei a louça, já recolhi o lixo, já dei uma ajeitada nas coisas. E daqui a pouco eu tô subindo para a casa dos meus pais pro churrasco. E aí acho que agora eu não volto mais por hoje. Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra na próxima atualização. Segundamos, começando a semana, e eu vim aqui com uma boa notícia, pra mim pelo menos, né, porque eu estava amarrada, mas ontem eu terminei de ler o livro Uma Semana de Inverno, da Maeve Binchy, que é o livro do Clube
do livro que eu faço parte e finalmente terminei de ler, tá? Confesso que eu fiz várias leituras dinâmicas ao longo do final do livro, fui pulando partes que eu não achava tão interessante. Confesso que teve uma parte que eu fiquei sem entender, que pulou, tá, de repente estava falando do Anders e daí começou a falar sobre um casal, enfim. Mas terminei, tá? O que eu achei? Eu dei uma nota 3 muito por conta da seguinte coisa. O livro é bom, tá? O livro não é ruim, o livro é bom, mas não funcionou pra mim, tá? Então não não gostei. Como eu disse, parece que são vários livros dentro do mesmo. Então cada capítulo é a história de um personagem que chegou ali de alguma forma no hotel, na Casa de Pedra, conta toda a história de vida desse personagem, de antes até a decisão deles chegarem no hotel. E aí parece que o hotel tem um poder resolutório, porque daí eles meio que acabam entendendo o que fazer e decidindo como seguir a vida a partir dali. Então é como se fosse um lugar de calma e tranquilidade para as pessoas se acharem e se localizarem dentro da sua vida, do que quer, do que deseja, dos seus sonhos. Então, assim, é uma história bacana, eu achei bem interessante, só que para mim não funcionou a forma como ela foi construída, tá? Então, realmente me pegou muito, tá? Então, por isso que foi minha nota 3, porque a história é boa, mas não funcionou para mim. Então, assim, não seria justo eu dar uma nota menor por conta disso. Mas é isso, venci esse livro e agora a gente vai dar uma pausa de um tempo, né, no clube e depois a gente volta. Mas consegui, tá? Aí eu fiquei lá no trabalho, porque o jogo da Copa do Mundo, né? Quando eu tava vindo embora, tava no final do segundo tempo, mas daí teve prorrogação, né? Então eu falei, não vou embora porque eu vou perder o resto do jogo. Então eu fiquei lá assistindo com as meninas e vim embora, já era 7 e pouco, porque foi a hora que terminou o jogo. Então eu estou feliz com o resultado, né? Gostei que a Espanha ganhou, estava torcendo para ela nessa final. Mas é isso, vamos esperar agora a próxima Copa do Mundo, ver como que vai ser. E é isso, vou começar minha semana, tenho que ir no mercado, tenho que ir na academia e quero ver se adianto mais a leitura de Pôr do Sol Central Park. Eu estou na página 110 ainda, né? Li, mas não li tanto assim, mas estou gostando, então eu quero ver se hoje eu já volto a focar neste livro e adianto a leitura, tá? É isso. Bom dia! Hoje é quarta, dia de finalizar este vlog, pois tenho que editar para ele ir ao ar na sexta e amanhã eu trabalho, então hoje tem que ser o último dia, mas eu estou feliz porque ontem eu finalizei Pôr do Sol no Central Park. Eu terminei de ler ontem à noite, eu li bastante no serviço e tal, mas finalizei aqui em casa ontem à noite antes de dormir e foi uma leitura bem gostosinha de ler, um romancezinho bem gostoso. Eu dei nota 4 para essa história. Aqui eu acho que eu já mencionei um pouquinho do que se trata, mas a gente vê a evolução da personagem, da Frank, ao mesmo tempo em que a gente fica com um pouco de raiva de algumas atitudes dela. Ela é uma pessoa muito insegura com relação a relacionamentos. Ela sempre tem o pensamento negativo de que as coisas não vão durar, que as coisas não vão dar certo, que uma hora vai acabar. Ela não consegue confiar que vai dar certo o relacionamento. Mesmo o Matt mostrando todos os lados de um relacionamento positivo para ela, mesmo ele se doando e se entregando de corpo e alma para esse relacionamento, respeitando os medos dela, respeitando as dificuldades dela em se relacionar, indo com calma, propondo as coisas com tempo, mas ao mesmo tempo não dando muita folga, porque ele sabe que ela nunca vai tomar uma decisão por conta dos medos dela. E a Frank sempre reticente, sempre mostrando que ela não acredita no amor, e isso acaba que vai meio que ferindo
o Matt de formas assim também, porque ele gosta muito dela, né? E só que a Frank, ela é feita de relações mal resolvidas, né? Ela tem um relacionamento mal resolvido com o pai, ela tem um relacionamento mal resolvido com a mãe, cheio de segredos do passado, de ambas as partes, que acaba prejudicando todos do futuro, do presente, né? Então, a Frank, ela precisa consertar todas essas quebras, né, de confiança dela com a mãe, dela com o pai, para ela voltar a aprender a confiar que alguma coisa vai dar certo e tal. A gente também acompanha novamente um pouco da amizade, né, das três mulheres, da Eva, da Paige e da Frank. Nós temos agora uma nova personagem que foi inserida aqui na história, mas eu não sei se vai ter um novo livro dela, pelo que eu entendi não, mas é a Roxy, que é uma funcionária do Matt, que tem uma filhinha, e o Matt e a Frank acabam ajudando bastante a Roxy. Então é interessante ver o quanto que os acontecimentos desse livro foram meio que ajudando a desenrolar, a desenvolver e resolver os medos da Frank, tá? É um romance, apesar de abordar alguns temas bastante assim, com relação, né, aos medos da Frank, de ser um tema bastante denso, mas foi tratado de uma forma muito leve e muito interessante de acompanhar a forma como a Frank foi entendendo e se resolvendo, tá? No final, como também no primeiro livro, obviamente, eles têm ali uma resolução um pouco tanto rápida quanto a gente imaginava que poderia acontecer, mas é um romance, né? Então, assim, a gente entende que tinha que culminar nesse final dos felizes para sempre. Mas eu gostei bastante. Então eu dei uma nota 4, porque eu gostei, mas assim, não foi nada excepcional, foi um romance muito gostosinho de ler, mas ok, tá? Então é isso. Agora hoje eu tenho a missão de escolher minha próxima leitura. Eu tô com duas listinhas, né? Eu tô com a TBR que eu fiz aqui no vídeo e tô com uma listinha de prioridades também, parecida, muito similar com a do TBR, muda alguns livros só. Então eu tenho essas duas listas para me apoiar, mas eu acho que eu já sei qual que vai ser a minha próxima leitura. Só vou amadurecer um pouco a ideia hoje. Hoje é quarta-feira, eu pretendo ir pra academia, pretendo fazer um almoço, que faz tempo que eu não cozinho uma comida gostosa para comer. Então, eu pretendo ir pra academia, fazer um almoço. Tenho psicóloga no final do dia, então é isso. Esse vai ser o meu compromisso de hoje, editar esse vídeo. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, com 2 livros lidos, ufa! E vamos voltar com o próximo, tá? A gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.